Localizando aqui um bocadinho relativamente à minha idade, porque eu acho que este tipo de fenómenos, especialmente séries juvenis, o impacto tem muito a ver com a tua idade e aquilo é um estratagema de identificação, não é? Para o bem ou para o mal. Mas, por Eu, não. exemplo, se recuarmos, aquela série que dava salvo erro na RTP2, Riscos, salvo erro, não era? Uhum, claro, claro. É claro, só temos dois pontos e Sim. precisávamos de mais para sermos científicos na análise. Temos um produto, quanto a mim, Riscos, é um produto mais cru, representa uma realidade Uhum, que nada tem a ver com os morangos com açúcar. É uma realidade mais polida, o nosso olhar em relação ao mundo. Nós queremos uma claro. coisa mais polida, mais sem arestas. Que é uma ótima referência, estou totalmente a bordo contigo nisso. Estávamos mais na questão: qual é o legado dos morangos com açúcar? Isto pode parecer uma pergunta. Eu acho que mais que não seja, há um legado de longevidade num produto de ficção. E eu sei que estou a ser, posso parecer muito chata, mas isto é importante, e, efetivamente, seja bom ou seja mau, a ficção nacional tem uma viragem com os morangos com açúcar. Agora, se é a referência que mais nós queríamos ou que mais nos orgulharemos, provavelmente não. Mas é um produto com audiência de ficção, feito em Portugal, e independentemente da tua idade, toda a gente sabia o que eram os morangos com açúcar. E eu acho que para tu teres uma coisa mais próxima, isto vai poder parecer um sacrilégio, ou pelo menos para quem não tenha preconceitos com isto, tens que recorrer às novelas da Globo, uns 10 ou 15 anos atrás, para tu teres uma referência de ficção que toda a gente reconhecesse. E é claro que isto lá está, vai parecer, e parece para mim, em particular, que sou da geração das novelas, em que só havia dois canais e me encantavam profundamente e eu li muito Jorge Amado graças à Tieta, ou seja, fiz o percurso de ver uma coisa na televisão para ir à procura do escritor e agradeço até hoje. Acho o Jorge Amado um contador de histórias absolutamente incrível e aquilo não era nada mal feito, de todo. As novelas eram bastante boas. Se vamos para os morangos com açúcar, já não posso ter esse padrão de qualidade. Mas o que é facto é que toda a gente sabia o que eram os morangos com açúcar, independentemente da idade, não é? Uns viam, outros ouviam os netos falar, outros tinham só a televisão ligada. Eu tinha 20 e poucos anos na altura, mas como fui mãe muito cedo, evitei que os meus filhos vissem morangos com açúcar, até achar que era minimamente apropriado e tive que explicar coisas como perder a virgindade graças aos morangos com açúcar, mas se eles vissem novelas ia acontecer o mesmo, não é? Não é por aí que vai o gato aos filhotes, como diziam os meus avós. Há esse preconceito de, quando estamos a pensar, sobretudo na novela portuguesa, apodá-la de fraca a nível de conteúdo. Não é que eu seja espectador agora de novelas, mas o Uhum. parecer de pessoas que por vezes espreitam. Eu não sei se estas novelas ainda estão no ar. Festa é festa, se a memória não me falha. Ainda está no ar, sim. Qual é a outra que está? Deve ser no outro canal. Isto para dizer o quê? O guião, Lua de Mel, ou festa é festa, salvo erro, até há pessoas que se é o Filipe balançam. Homem E o Fonseca, Filipe Homem Roberto Fonseca. Pereira, Sim, sim, sim. Guionistas com provas dadas. mas é um produto atípico relativamente às outras novelas, não é o termo de comparação Mas também, mais justo. esse tempo dos morangos com açúcar provavelmente foi o canto do cisne na questão. Não há assim muitas opções. Daí para a frente, Uhum. mesmo que Sim, o produto, verdade. mesmo que o produto seja excepcional, ultimamente, Uhum. eu ainda não vi, é uma das minhas lacunas. Recentemente dá a ideia em certas bolhas que o pôr do sol teve uma reação desse género. Verdade. Ninguém estava à espera. Uma questão das bolhas. Também é triste que ninguém esteja à espera, não é? Sim, 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 também. Por outro lado, vivemos numa altura em que há tanta coisa para ver, mesmo que Uhum. seja uma coisa genial, rapidamente é cilindrada por outras coisas que vêm a seguir. Certo. Enquanto guionista, isso angustia-te, no sentido, fazes uma coisa e de repente, seja ela boa ou não, mas é logo esmagada por centenas de coisas vindas de todos os Claro. lados. Mas Sentes-te eu sendo guionista tudo me angustia, na verdade. Essa é só uma das coisas que me angustia. O Mas processo é todo muito angustiante, sim. sim, Mas é verdade. esta atmosfera de que as coisas não têm tempo para respirar.
Claro. Independentemente do valor Claro. da coisa. Se é um documentário, se é uma novela, se é uma série, se é um filme, o que for. Nada tem tempo para Sim. respirar. Eu estou dos 2 lados, não é? Eu sou espectadora e até sou uma espectadora relativamente, atípica, porque eu vejo muita televisão. Consideras-te Eh, uma espectadora omnívora? considero. Sem critério, para ser mais Ok, ok. para ser mais honesto. Vejo tudo, vejo muita coisa. Usas isso que vês para os guiões? O que é que te alimenta? O que é que sentes que entra depois no guião? De forma mais Hum, escancarada ou de sim, forma mais sim. subtil? Eu sinto que as pessoas que gostam de mim gostam de dizer: "Ai, ela vê aquelas coisas porque ela escreve". Gostam de me dar essa desculpa. Só que eu já estou numa altura da minha vida que digo: "Não, eu vejo merda porque gosto, efetivamente". Me entretém bastante. Lá está, vejo muita coisa e passo muitas horas a ver muitas coisas e vou de um ponto ao outro. Eu sinto que tudo me acrescenta, tudo. E não sinto isto como desculpa, entre aspas, porque é muito fácil cair nesta coisa. O Ricardo Araújo Pereira, não é? Que toda a gente vai citar, portanto eu também Sim, cito. sim, sim, é a Ricardo bengala. Araújo. Se daqui a uns 100 anos, quando já ninguém cá tiver, nem conseguirem relacionar o Ricardo Luz Pereira com mais nada. Uma nuvem. O que é que vai ficar dele? Vai ser uma espécie de bengala que os humoristas da altura e pessoas ligadas à criatividade recorriam em situações de aperto. Sim. Mas ele Já também ouvi. passa 80% do tempo a citar pessoas, portanto, eu Pois, sinto-me perfeitamente legitimado. isso dava quase um sketch. Perceber que o Ricardo Luz Pereira sentia-se assim um bocado melindrado quando alguém o citava. Isso é isso. Isso era ótimo. Tinha uma campainha, Sim, se não, é pá, desculpa lá, mas abria-se um alçapão. ele tinha registado, havia pessoas a trabalhar para ele, os catadores de citações do Ricardo Aruz Pereira. Ao fim de cada mês apresentavam-lhe o relatório, este e este citou-te nesta altura, se fosse bem citado, ok, chateava-se, mas não tanto. Se fosse mal citado, sei lá, uma opinião qualquer sobre tomates, e aquilo tinha sido mal citado. Ou Mas, melhor, alguém chegar a uma entrevista e usar o guião dele. Não estou a fazer expose, ele tem um guião interno para as entrevistas. E alguém chegar a uma entrevista e dizer: "Pois, ele vim para aqui porque a minha avó não se ria". Portanto, não esquecendo do sítio para onde ias, alguém como ele, a entrevista barra conversa, no caso dele, não sei qual é o apodo mais acertado. uhum, Quando uma entrevista, eu estou a pôr-me como alguém que está a ouvir ou a ver, alguém, um crítico uhum, leigo daquilo que está à minha frente. Quando a certo. entrevista ou a conversa desemboca para aí outra vez, a culpa é de quem? É de quem entrevista ou de quem está a ser entrevistado? Sim, no caso do Ricardo, eu acho que eu vi todos os podcasts, provavelmente, e muitas das entrevistas onde ele esteve, e já tive, não querendo parecer stalker, mas, mas é um facto, não é? E já fui a alguns lançamentos do livro deles e tive inclusivamente há uma coisa aqui que é as sessões ícone, e Sim, sim. agora até está a decorrer uma com a curadoria do Filipe, do Homem Fonseca, e eu estive numa em que ele fez uma das sessões e até aí percepcionas o mesmo tipo de respostas e está tudo certo. Vou-te dizer, nessa situação em concreto, houve um momento em que ele disse assim: "Estou-vos já a aborrecer", porque o silêncio era de tal forma sepulcral que parecia que estávamos numa missa. Mas é porque as pessoas estavam a beber, Mas não não era achas. respeito ao aborrecimento, é porque ele tem, de facto, um carisma e que se deve também àquilo que ele tem para trás, não é? Ele não é tipo que chega ali e começa a dizer coisas. É uma pessoa a quem tu que tens que respeitar tudo aquilo que fez. E se caísse ali um alfinete naquele momento, ouvia-se porque as pessoas estavam a beber as palavras dele. Voltando ao que eu ia dizer, eu acho que a única vez que eu vi a desconstruir mais o guião, entre aspas, foi no Reset com a Bumba. E acho que tenho que lhe dar os próprios por isso. Agora, eu sinto que, cerebral como ele é, e estou a tirar esta opinião do grupo, porque não o conheço pessoalmente, estive com ele dentro dentro destas situações. Ele decidiu permitir-se isso. Eu sinto que ele lhe deu Deu, Bumba. Eu acho que ele a admira. deu-lhe uma abébia. Uh, Eu contigo vou apresentar outra faceta. Yeah. sim, sim. Não é de mérito dela na mesma se for assim, porque se ele fez isso, não é pelos lindos olhos dela, é porque efetivamente achou que ela merecia fazer isso. Agora,
Se a culpa é dele, se a culpa é do entrevistador, não sei, porque depois nós entramos numa situação em que se ele não fosse ninguém, poderia pensar que havia alguma culpa do entrevistado, mas o respeitinho é muito bonito, como se diz em Portugal, não é? Tens a oportunidade de falar com ele, já Mas, diz, mas diz o que quiseres, lê a lista telefónica, és o Ricardo. eu percebo isso que tu estás a dizer, mas no E caso não sei se dele, agiria de forma diferente, atenção. noutros casos de pessoas menos conhecidas, eu sinto que às vezes é isso mesmo. É a oportunidade de estar a conversar com esta pessoa, o entrevistador como que puxa a conversa para perguntas Para o sítio onde ela quer ir. noutros lugares obtiveram êxito. Eu quero replicar Uhum, o êxito de outras conversas aqui. E uhum. eu sinto que isso acontece muito. No Ricardo Aruz Pereira, há aqui duas coisas que me parecem um bocado danosas. Isso, tu disseste a oportunidade, mas podemos transgredir isso. Eu acho que é uma oportunidade Uhum. perdida não falar de outras coisas com o Ricardo Aruz Pereira. Porque ele é uma. Sim, mas eu também acho que ele tem ginástica intelectual o suficiente, educação, diplomacia, para se tu lhe fizeres uma pergunta que ele não quer responder, Sim, ele ele tem. vai sair da pergunta com uma piada, tu vais Sim, sim, rir sim. e até te esqueceste no meio do que perguntaste. É um esforço que vale o que vale. Já referi esta conversa algumas vezes, como alguns humoristas, quando falam a respeito do Ricardo, a respeito do suposto guião do Ricardo, não quero ver ou não quero. Atenção que isto não é uma crítica, é uma Não, não, não é constatação. uma constatação, basta seguir. Que ele sabe melhor do que eu, com Sim, sim, certeza. sim, Não estou sim. aqui a fazer Sim, o ele até expose que ainda ninguém percebe. já parodiou isso. Ele, melhor que ninguém, não é? Está ciente as entorces da forma Claro. que ele foi criando e está sempre a dar reviravoltas. Ele, melhor que ninguém, sabe isso tudo. Muitos humoristas dizem, eu gostava de ver mais o lado pessoal dele. Quanto a mim, isso não me interessa. Não. Eu não sou. Eu percebo que este é um lado cada vez mais forte. Eu quero ver para lá das cortinas. Isso não me interessa. Se eu fosse amigo dele, acabaria a vir ao de cima. Claro. A conversa que ele teve no 45 graus, partindo dos temas que ele costuma falar, foi um sítio completamente diferente. E é aí que eu noto o desperdício. Temos vários apiadeiros disto tudo, desde o início da Antiga Grécia. Ele é das poucas pessoas com quem podemos ter este tipo de conversas. E eu acho que é um Mas é um desperdício. desperdício, e agora extrapolando um bocadinho, é um desperdício que tu vês nas entrevistas na generalidade, não é? As mesmas perguntas, às mesmas pessoas, é aquela conversa já gasta, que já nem é que é dos limites do humor, era do palhacinho da turma, quem é que foi a primeira pessoa que fizeste rir, quem é a pessoa que tu vai... Essa é a minha dúvida sincera. De quem é a culpa? Ainda posso pôr mais um Uhum, culpado. Disse dois, mas já há um terceiro. claro. Que normalmente é inocentado pelo público. Pelo menos na questão da percepção. Eu acho que quem está a fazer a entrevista tem a percepção que o público quer uma determinada coisa. E então Sim. conduz a entrevista ou a conversa Uhum. para um determinado lado. A Bumba na Fofinha. Uma das conversas que eu achei mais engraçadas dos últimos tempos, já não sei precisar quando é que foi, mas no mesmo programa que tu disseste, foi com o Walter Ugumem. Ótimo. Ele, pelos vistos, é assim, porque depois viu noutros contextos e ele é muito engraçado também. Mas é preciso que puxem por esse lado, não é? Claro, E que não lhe façam sempre as mesmas. para o entrevistado, eu percebo que o clima não é que seja um clima de fogueiras. É um clima mais propício a que, se tirar um trecho da conversa para o outro lado, de repente aquilo passa a ser outra coisa. E acho que não é só isso, porque muitas das vezes as entrevistas que existem, mais comumente, são para tu promoveres X coisa, não é? 8 entrevistas na altura em que lanças o livro, o projeto, o teatro e não sei o quê, e eu nem tô, e é um jogo, isto é o que é, não é? É o agente ou o editor atrás de ti, tens de dizer isto e aquilo, e o entrevistador pergunta-lhe isto e aquilo, e de repente aquilo é uma peça que vai ter 3 minutos, e o que lhe interessa é passar isso, e ninguém vai perguntar ao Walter vem outra coisa. O Walter, tenho essa experiência, uma viagem a Portugal que fiz com o Fábio, ele é o convidado num dos episódios. E uma das coisas que ficou definida para todas as pessoas com quem ele conversasse, as figuras mediáticas, entre aspas, ao longo dos episódios, é isto não é para promover coisa nenhuma, ponto final, parágrafo, mas isso é um luxo. Isso é um luxo que nem toda a gente tem, que naquele projeto eu conseguia defender. Isto não é para promover coisa nenhuma, isto é um brasileiro a falar com um português
tem a ver com o sítio onde ele nasceu, ou que ele está muito próximo, ele tem que ter uma ligação ao Saramago, convém que tenha alguma ligação ao Brasil, e agora falem sobre isso. É assim, isto é um presente. Não ter que tocar em nada de uma agenda. Ponham-se a conversar e aquelas conversas que nós vemos 5 minutos nos episódios foram conversas, em alguns casos, 2 horas e meia. E é deixá-los falar. E normalmente tu não tens esse. Quase que tem que estar manifesto com todos os detalhes de que isto não é para promover nada. Não há algo risível nesta coisa de... Por exemplo, deixei de ver programas como 5 para a meia-noite, talk shows. Houve uma altura em que explodiram, apareceram muitos, depois apareceram, há de voltar. Desliguei-me quando começou a ser esse formato de uma cascata de pessoas a apresentar coisas. Chegavam lá, sentavam-se e tenho isto e isto para apresentar. Cala-te, vem outro, tá para apresentar. São uma espécie de pop-ups falantes. É uma montra. Mas isso tem a ver com, não defendendo, mas defendendo, eu acho que nós temos um star system muito reduzido, que tem a ver com a nossa escala. Sim, sim. Embora eu acho que possa ser extrapolado, não tem que ser sempre os mesmos e há muita gente interessante com quem falar e a quem promover. Mas efetivamente, se nós fizermos a analogia com os late nights de outros países, e não preciso ir para os Estados Unidos, porque então esquece, não é? Deitas-te a dormir e choras, mas nós temos um star system muito reduzido e se tu olhares para um late night como as pessoas que acabaram de lançar qualquer coisa, tu tens 10. Não tens 10, mas tens poucas. E aquilo que tu vês, mas é uma questão de cultura, eu não estou aqui a descobrir a pólvora, é Sim. fazer uma decisão. Tu vês os late nights e efetivamente as pessoas que vão ao Jimmy Kimmel e que vão ao Conan e que vão ao Stephen Colbert e tudo isso, eles também têm coisas para lançar. Só que a conversa começa. Ouvi dizer que tu escorregaste numa casca de banana, tropeçaste, a tua filha partiu a perna e o teu cão cagou na estrada. Como é que foi isso? E no fim, vão buscar. E isso torna a coisa muito mais interessante. Porquê? Porque a coisa é ensaiada, a coisa é preparada, porque há tempo para fazer. É a questão da escala, não é? Mesmo focando na questão dos guionistas. Não sei o número atual, mas há uns anos, qualquer programa desse tinha Tinha 30 guionistas. um circo de guionistas para preparar um monólogo. Mas eu acho que às vezes não tem só a ver com números, tem a ver com coisas que são instituídas à partida, que é a pessoa vem aqui, tu vais ter que falar começa por falar com o disco está em cima da mesa desde o início, faz 3 referências aos espetáculos, o tempo, a disponibilidade que te dão da pessoa que vai ser entrevistada, se calhar também é muito mais curta, porque é mais o interesse de quem vai entrevistar do que o interesse de quem vai ser entrevistado. Eu acho que nós temos um problema a grande escala. Agora, se calhar, certamente, se calhar vais fazer uma comparação com uma televisão europeia que tem talvez o mesmo número de habitantes, e se calhar eles não têm esse tipo de questões. Eu vejo muita televisão, mas também não conheço tudo. Agora, eu acho que a realidade é muito esta. O problema de não sair do círculo, não é? Voltando um bocadinho atrás, quando estavas a falar na questão, seja um escritor, seja quem for, quando vai Uhum, fazer a rodinha da promoção, pensando nisto uhum. humoristicamente, levando quase até o infinito, há um momento a partir do qual a pessoa já está com a cabeça feita em papa. Na face já nem sabe bem o que é que está a promover. Já disse tantas vezes a mesma coisa que aquilo é um Sim, sopado sim. de coisas que poderia eventualmente dizer. Particularizando, por exemplo, que é uma coisa que, ok, se calhar sou um velho do Restelo nesse aspecto, também percebo que seja o jogo. Por exemplo, um poeta que esteja a promover um livro que acabou de lançar. É quase um tiro no pé. Essa poesia é a arte da concisão. Imaginando que é um livro muito Hum. pequenito. Meia dúzia de poemas. Poemas burilados até ao máximo. E Mas depois, o por poeta, se cima... tiver 3 convites, já é um tipo que está cheio de sorte. Eu acho que essa comparação Não, é não, um não, não, não. bocadinho difícil. Estar a falar do objeto é quase um contrassenso quando comparado Certo, com aquilo que faz. Tu estás a condensar, isto é o melhor que eu tenho, é mais aquilo que fica de fora do que aquilo claro. que entra. Na apresentação fazes exatamente o contrário. Quanto mais concisa for a obra, mais te espalhas ao comprido. Sim, tu podes ser um poeta incrível, ou um comediante incrível, ou um músico incrível, e seres um péssimo entrevistado. Sim, As isso. pessoas Sim, não sim. têm todas Yeah. as mesmas capacidades de comunicação, não têm pachorra, são introvertidos às vezes. Para conseguirem responder, têm que meter uma capa.
e está tudo certo. As pessoas que são e não são piores artistas por isso. E estamos num sistema, não querendo ser agora a velha do estilo, em que se a tua persona não vender, tu Sim, és automaticamente menos interessante. Não sei que vamos, lá está, para aquela coisa do misticismo, que é mesmo meia pessoa que não aparece, está quando tipo o caralho, e está sempre com um cigarro, não sei o que, é meio fixe. Porque fora isso, tu tens quase que tens que te vender mais do que. sim, sim. Ou tens que começar por te vender e depois vender aquilo que é a tua obra. Não sejamos ingênuos, não é? Aquilo que... Entronca mais ou menos na ideia que eu estava a dizer. Se levado ao limite, a promoção é um tiro no pé na criação, porque estás a pôr demasiado tempo a promover uma coisa. Quando o que Uhum. devia interessar, Claro, claro. vezes Sim, eu já nota. falei com pessoas que me disseram, agradeço imenso o convite, mas neste momento estou a criar, portanto não vai dar. Pá, nada que eu respeite mais do que isso, não é? Como é que tu vais contrapor isto? Com certeza que sim. Não é? Ou se tu estás num processo, eu às vezes estou a escrever e os meus filhos me vêm perguntar onde é que está o queijo, já não apetece bater-me, quanto mais. Ter um gajo que eu não conheço de parte nenhuma, quer dizer, vais tirar um dia, vais para o sítio que não conheces, com uma pessoa que não te interessa assim tanto, e vais falar sobre a tua última obra, tu já meio que não te queres lembrar, porque já chegaste àquele ponto, já nem gostas bem daquilo, já não queres bem falar sobre isso. Há esse lado ainda, esse lado prático, às vezes é um distanciamento temporal abissal. É uma Gigante, coisa que já gigante. fizeste, no caso, por exemplo, dos escritores. Às vezes, aquilo que eles lançam, eles escreveram há 5 anos. Já estão Sim, noutra coisa, já sim, sim, escreveram 3 sim. ou 4 depois. Só que ainda não lançaram. Certo. E é este lado que me parece perverso. Há cada vez menos formas de fugir ao jogo. Mesmo E aquilo que... parece que um dos teus objetivos é conseguir contornar o jogo. Não só crescer artisticamente, como chegares a um patamar em que possas estar a cagar para isso, não é? Mesmo aquilo que tu disseste, aquela figura misteriosa, como Tem um que prazo de validade. assombra a tua obra. Torna-se mais importante tentar encontrar a pessoa que fez a obra do que a obra em si. Sim, Como sim, sim, aconteceu sim. com aquela escritora, a Helena A Ferrante. ferrante. Sim, Sim. enquanto não descobriram quem era, não descansaram. Não interessa assim Yeah, tanto. yeah. Não sei se as duas coisas têm que ver. Como é que o guionismo entrou na tua vida e se a tatuagem que tens no braço está de alguma forma ligada com isso. Sim, sou óbvia, está. Vamos já pôr isso de parte. Como é que o início da minha vida? Pá, vou ser uma pessoa muito aborrecida. É o que é. Eu sempre adorei escrever, tive uma leitura ávida relativamente precoce, ganhei hábitos de leitura muito cedo e apaixonei pela escrita muito cedo. Escrevia poemas de merda com 10 anos e tinha 100% nas composições, aquelas coisas. Pá, eu sempre gostei muito de escrever, é um bocadinho a rota de muita gente da minha geração. Pensei, pronto, tenho que ir para jornalismo, não é? Queria ir para a literatura, mas essa nem os meus pais papavam, mais para jornalismo e o que devias ter ido era para direito, porque Miguel Sousa Tavares até é de direito e era o superação do jornalismo na altura, não é? Odeio Miguel Sousa Tavares. Fica aqui. Bom, Pois, claro. agora estou aqui a pensar, de certeza que há mais pessoas na tua posição. De certeza que ele foi elevado a referência. Claro, Por acaso não e tinha era uma pensado nisso. referência. A Manela Marguerite era uma referência. Sim. Sem sombra de dúvida. O Miguel Sousa Tavares tinha um programa que se chamava, não sei se era Viva a Liberdade, mas era qualquer coisa dentro deste género. E é um espaço de jornalismo livre ou de entrevista muito mais livre, e ele era efetivamente uma referência antes de ser só uma pessoa azeda. É uma mala tática. Pronto, fui para a comunicação. O que eu queria tirar era, obviamente, livros de literatura, mas fui para a comunicação. Depois, entretanto, resolvi ter uma filha. Antes disso, trabalhei no Independente, no Extinto Independente, uma ótima escola. O Miguel Esteves Cardoso ainda foi diretor do jornal na altura em que eu estava lá, portanto, vou guardar, nem que seja essa medalha, por muitos e longos tempos, apesar de ter sido estagiária, estafeta, secretária de fotografia, etc. Mas só estar no mesmo ambiente daquela pessoa já é para mim medalha o suficiente. Depois, entretanto, lá está, como tive fui trabalhar para um banco, trabalhei num banco durante 10 anos, tive um burnout e despedi-me. Tentei fazer da minha vida aquilo que eu queria que ela fosse desde o início, que era escrever.
Tinha feito ainda a trabalhar no banco um curso com a Susana Romana de humor na atualidade, nas produções fictícias, que adorei e fiquei encantada com ela. Ela é a minha mentora e a minha senhora até hoje, no meu Júlio Isidro. Depois de ter tido o burnout, fiz outro curso com ela e cheguei ao fim do curso e disse: arranja-me qualquer coisa para fazer no canal que não é preciso pagar, deixa-me só estar lá. Foi assim, estive a estagiar na redação do Inferno, na altura. Pedro Vieira, o Jean Fonseca, a Joana Marques, na altura escreviam para o Inferno. Depois houve uma coisa que era a Camada de Neves, que foi Porta dos Fundos à portuguesa, vá lá, que era uma coisa de sketches que tinha vários autores, escrevia alguns para eles, depois a partir daí fui fazendo as coisas. Mas sim, foi graças ao canal Q, quem sou muito grata. Eu sabia que queria escrever, isso para mim era, não havia dúvidas. Sempre adorei humor e sempre foi muito o meu foco. Gostava muito de televisão, sempre vi tudo. Toda a geração que a televisão era, ligava-se de manhã e apaga-se à noite, ainda hoje sou assim. Portanto, aquilo juntou-se tudo e a partir do momento em que eu escrevi um sketch e vi um ator a dizer as coisas que eu tinha escrito, tive aquela epifania de foda. Ele conseguiu pegar nas coisas que estavam na minha cabeça e fazer exatamente aquilo que eu estava à espera e, pronto, e a partir daí o caminho não teve volta. Tenho muito o brilho no olhar, porque isto é mesmo a coisa que eu mais gosto de fazer e por isso é que eu tenho esta tatuagem. No pen, no gain, porque se tudo correr bem, quero fazer isto mesmo para o resto da minha vida. É assim, parece uma coisa muito filosófica e de limite, mas é mais que um trabalho, é um traço de personalidade. Como tu frisaste, o humor tem preponderância. Já fizeste outras coisas? Sim, 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 sim. Sim, já fiz outras coisas e faço outras coisas. Eu trabalho numa produtora, sou guionista residente numa produtora de audiovisuais que faz publicidade, institucional, corporativo, tudo isso. Eu, desde que esteja a escrever, estou satisfeita. É claro que há coisas que eu gosto mais de fazer do que outras, mas esta diversidade também me alimenta. E se calhar por eu ter chegado mais tarde ao meio, não é? Isto para mim, pá, isto vai parecer super parou, mas isto para mim é tudo uma dádiva. Tipo, eu trabalhei num banco. Ponham-me a escrever um anúncio sobre hemorroidas que eu estou super feliz na mesma. É ótimo, é incrível. Para aquilo que eu tive que fazer, tudo para mim isto é um arauto de felicidade, entre aspas. Portanto, o que eu gosto de fazer é contar histórias. Eu tendo naturalmente a ser parva e dizer merda e fazer piadas. Já escrevi algumas crónicas, também gosto muito, maioritariamente sobre televisão, de facto, e tenho coisas escritas que ainda não passaram para a produção, que são muito pouco engraçadas. É o meu primeiro caminho, sim. Então, Sou uma filha do Herman. não sei se já foi aqui referido no podcast, o Herman, por exemplo, para as gerações mais novas, e isto funciona quase como dinamite nas pretensões do pessoal mais novo. Humoristas, aquelas Uhum. ficções de grandeza que toda a gente tem. Ei, eu vou ser o maior. O Herman, para as gerações mais novas, há pessoas que já nem sabem quem é o Herman. E isto deve-nos pôr de sobreaviso. Calma. E porque tu já não tens esse espectro de poder ser o maior Multiplicaram-se concorrência, entre aspas, não é? para o melhor e para o pior. Hoje em dia o humorista está a concorrer com todos os formatos, seja televisão, cinema, Claro. TikTok. É para o bem e para o mal, desbateram-se as hierarquias. Um filme de Hollywood Uhum. pode estar a competir com uma pessoa a dançar no TikTok. Sim, é a E democratização, eu acho ótimo. Apesar de tudo, eu acho ótimo, porque se calhar se não fosse através das redes sociais, eu não tinha conseguido falar com algumas das pessoas que eram meus ídolos na altura e quebrar essa escada, não é? Para lá chegar, não é? Não mas vou ser a pessoa que vou diabolizar. eu acho que estamos na fase outra vez da escada e dos guardas Uhum. aparecerem. Porque era muito mais fácil no início, em que as pessoas que eram grandes nas redes sociais tinham 5 mil seguidores. Sim, 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 As sim, pessoas que sim. eram grandes, não Sim, é? sim, 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 sim. Portanto, a probabilidade de comentarem ou verem alguma coisa tua ou tu conseguires nas mensagens fazer uma conversa
era muito superior, não é? Sim. Havemos de ir para o último projeto, pelo menos acho que é o último projeto, que ainda está a decorrer. Eu fui estúpido e comecei pelo episódio 3, não sei porquê, e vi o terceiro e o quarto, a falar da viagem. Tenho que voltar para trás. Como é que foi integrar, se é que é a designação correta, os guardanapo? Como é que surgiu essa, essa ideia? Naquilo que estavas a dizer de, epá, gostava de dar voz, de ver outras pessoas, se bem entendo, tu foste guionista, não apareceste, se a memória não me falha. Apareço com um blur. Na Assim, verdade não sou eu, mas supostamente sou eu suposto, com um sim. blur e com a minha voz distorcida. E até para casar com um tema, não sei se esta afirmação tem peso ou não, que há pouco humor na televisão portuguesa. Podemos casar as duas coisas. Dos guardanapo. Dos guardanapos. Curiosamente, os guardanapos vêm aquelas sessões que eu te falei da Icon. Falaste-me do Ricardo Araújo Pereira, falaste. Exatamente, exatamente. Portanto, foi nesse curso que eram 8 sessões, cada sessão tinha um orador diferente e a primeira sessão foi com o Salvador Martinha. Foi ótimo porque, sem detrimento dos outros, ele foi o que trouxe o cariz mais prático, entre aspas, para a ação. Ou seja, teve uma primeira parte meio de palestra efetiva e depois entrou numa coisa de exercício, andámos na rua a olhar para coisas, para depois criar. Depois ele pediu para nós escrevermos piadas em duplas e depois uma das pessoas ia à frente, e é claro que eu não fui, como é óbvio e evidente. Uma das pessoas ia à frente fazer as piadas. Pronto, e depois ele avaliou, e depois fizemos piadas sentados na mesma e tal. E ele no final, o Salvador Martinha é o padrinho dos guardanapos, virou-se para mim e disse: lá está, mas porquê que só escreves? Porquê que não, porquê que não interpretas as tuas coisas? Porquê que não fazes stand-up? Essa conversa toda e tal, e eu não quero, eu só gosto de escrever. Eu fiz stand-up uma vez, correu bem, mas não é de todo aquilo que me faz feliz. Portanto, lá está, trabalhei num banco, eu só faço aquilo que me dá efetivamente gozo e não é isso. Ela disse, mas tu devias fazer, optavas-nos estes miúdos e há aqui 3 miúdos que têm mais graça. O Guilherme Ludovice, o Rui Mirama e o Pedro Custódio. Juntem-se, vão falar, façam qualquer coisa e tal. Pronto, e assim foi, juntámos, começámos a pensar o que é que íamos fazer, sketches, só porque sim, ainda gravámos um, na verdade, mas eu sei, giro, achámos todos. Giro era fazer uma coisa, uma série que não fosse tão desirmanada. E tivemos esta ideia de fazer um documentário sobre um grupo de comédia que tinha tido imenso sucesso e que era o Fall MDK dos guardanapos. E diverti-me imenso. Agora vou parecer a tia dele, mas eu já digo que eu sou a tia dele. A tia verde, como diz o Guilherme Ludovice. Eles são miúdos super talentosos e foi ótimo trabalhar com eles, até porque lá está, temos efetivamente idades diferentes, mas se a gente ri das mesmas coisas. Eu estou mais dentro das coisas do Guilherme. Sei que ele escreveu, por Uhum. exemplo, a série do Barman, juntamente com o Daniel Cruz. Do caso E Pereira, sim. assim, e agora, essa ainda não vi, porque não tenho visto televisão, a A arte de série cantar, da da Luana. Luana. Como é que vês Uhum. os teus sobrinhos? Um Com dos teus- grande orgulho, a tia fica muito orgulhosa. Eu, do Carlos, vi e aquilo está uma coisa, não há nada a apontar. Sim, Percebendo, senhor. estão todos de parabéns, o guião está muito Uhum. bom, mais ou menos sei a realidade portuguesa e a dificuldade que é Sim, para fazer qualquer coisa. atingir um propósito. Se morrer ali, se não houver segunda temporada, eu acho que toda a gente deve De estar acordo. orgulhosa. A seguir o seu caminho, que é um caminho. Eu reajo como reajo com particular afeto relativamente a eles e sem nenhum tipo de responsabilidade. Acho que quem teve aqui a responsabilidade foi o Salvador, que de facto ouviu aqueles miúdos dizerem duas piadas no meio daquela sala com 20 e tal pessoas e disse: pá, estes fazem-se, e tinha razão, e de formas diferentes, e depois também tem a ver com aquilo que tu fazes da vida, e lá está. Eles são todos muito novos. O Rui é o mais velho e já estava a trabalhar, tanto o Pedro como o Guilherme ainda estavam a tirar o curso na altura. E depois há uma série de coisas, e depois pode haver pausas. O Pedro agora não faz tantas coisas, mas se calhar daqui a 2 anos volta. O que é facto é que eles são todos talentosos.
E eu fico muito satisfeita que eles façam coisas e que a tia verde tenha lá estado. Eu não tenho lá está nenhuma pretensão de aparecer. Arranjei esta artimanha muito óbvia para não ter que dar a cara, mas integrar a coisa e eu acho que resultou muito bem. Eu acho que é daquelas coisas que se calhar 100 pessoas viram, mas uma coisa eu acho que se tira de bom para eles. Para mim não. Agora parece que presumo pessoas dizer não me faz diferença, mas não é isso. Mas para eles, eu sei que eles atuaram mais vezes por causa da série que a gente gravou. Eu sei que eles conseguiram conhecer outras pessoas. O Mirama na altura foi abrir várias vezes para a Terceira da Moto. Eles tiveram mais oportunidades para atuar, que é o que interessa. Eu não tenho essa pretensão. É o que interessa. Eles conseguiram o respeito dos pais. O Bruno Nogueira não viu a série dos Guardanapos. Garanto quase a 100%. Mas houve muita gente que eles respeitavam e que eles estavam a seguir os passos na altura no stand-up que viram e ficaram. Sabiam o nome deles, isso às vezes é tudo, para se Sim, sim, conseguir uma sim. oportunidade para atuar. O Ruizinho que insiste muito nesta ideia, que nós como estamos muito hipnotizados pela questão dos números, se o projeto não tem 1 milhão, pronto, foi um fracasso. Mas ele foca muito na questão para quem. É aquilo que tu disseste. Se forem 200 ou 300 pessoas, mas as pessoas que tu queres atingir, é Certas. suficiente. Sim, É sim. suficiente. 500 mil pessoas terem assistido àquilo, mas nenhuma daquelas conseguir dar seguimento a uma relação, não é? Um crescimento em cadeia, vá, à falta de melhor termo. E milhões de pessoas viram o vídeo do senhor que diz tenho uma consulta às 5, tenho que abandonar, não é? Sim, sim, E sim, sim, está sim. além de haver uma data de pessoas que aqui há uns tempos disseram olha, ele morreu e tivemos muita pena, É isso não assim, traz coisa nenhuma, não é? é o facto de concretizares algo. Claro. Quem ainda não conseguiu concretizar nada, pode haver esta sensação de que o mundo das ideias e o mundo do projeto é tudo muito inacessível. Isto acontece muito Uhum. com um escritor antes de escrever o primeiro livro. Parece tudo muito longínquo. Mas depois de ter feito o primeiro livro, ok. A dificuldade na questão da feitura do livro continua complicado. Já estou E aqui eu noutra acho que isso foi província. uma coisa que eles me trouxeram, porque trabalho em audiovisual profissionalmente. Muitas das vezes caio nesta coisa de não há 3 câmaras. O tipo do áudio, para eu ter a certeza que as pessoas vão ouvir o que as personagens estão a dizer. E se calhar não conseguimos aquela location que é mesmo aquilo que eu tinha pensado, então não fazemos. E eles, lá está, é para fazer. E o Guilherme tem uma câmara e meio que exporta aquilo no Premiere, não me lembro, mas pronto, num programa sacado e vai que edita e vai que está. Se fosse eu, aquilo nunca tinha acontecido. Não por falta de vontade, mas porque lá está, tem esse travão. Eles vamos e eles sabem e podem estar. Eu era a pessoa mais chata, para além de ter menos tempo que eles, se eles não tivessem a iniciativa, não é que a Câmara da gente tem, que a Câmara da gente vai editar. Há só uma tela, somos 3, a gente fala mais para o peito, está tudo. E o que é facto é que as coisas se fizeram e eu tenho zero vergonha, muito pelo contrário daquilo que está ali. Não é de todo perfeito. Nunca ganharia um Oscar. Eu continuo a achar que aquilo tem graça e isso no limite para mim. Qualquer pessoa que orbite à volta daquilo que nós chamamos arte, por vezes desculpa-se com aquilo que estavas a dizer. Bom, a minha ideia é ter um foguetão e um macaco vindo Então. não sei de onde. Se não tem isso, não faço. Eu acho que tudo começa no guião. E se não há possibilidade de fazer isso, E é eu, bom que as pessoas se lembrem. para fazer uma Tipo, coisa a boa. Academia de Cinema, é bom Sim. que se lembre, quando vai escolher um júri para escolher as pessoas, que convém ter lá não só o gajo que escolhe a carpete, mas o gajo que escreveu o guião. Digo eu, mas pronto. Mando só assim, na loucura. Eu fui fazer o seminário do Maqui e lá uma altura que diz não, então, não precisam de guião, não é? Então eu dizia, eu gostava muito do cinema francês, como bom americano que é, não é? Ele dizia, Jean-Pierre, fuck it, film it. Não tem guião, vou botar uma resma de papel branco. Faça favor, faz atuar. O meu momento Sim, sim, reivindicativo sim, já sim, se mas passou. eu acho que isso é uma forma de percebermos como é que o público
E mesmo as pessoas que estão dentro do meio, muitas delas percepcionam tudo o que tem que ver com escrita. Aquilo que estávamos a falar antes de começarmos a conversa. O guião pode estar lá, como pode não estar, é quase como se fosse uma decoração. Seja Mas prémios, eu o desculpo a guionista. ignorância do público, eu não desculpo a Sim, ignorância da indústria, porque sim, ela não é de todo ingênua. Porque sim. se tu chegares ao momento em que percebes que o guião é o ponto de partida para tudo, os guionistas têm que ser mais gente. Então E os agora, guionistas têm que ter mais respeito. então lançando E aqui isso não uma, só uma masturbação do realizador. Pronto, já disse, agora já. lançando assim uma Cancelem pergunta todos. mais ou menos polémica se quiser responder, mas podemos passar à Sim. frente. Salvo erro, até foi numa conversa no podcast do Ar Livre, do Salvador Martinha, que foi lá o Rui Sinel, e eles tocaram nesta questão do guionismo. Guionismo é o parente pobre. Quando É que pensamos, uma por exemplo... saúde mental no ecrã. Sim, sim, olha, é uma comparação. O É para a guionismo... gente ver. Eles não sei se focaram no cinema, mas eu acho que é aplicável a tudo. Temos bons atores, equiparáveis a qualquer país. Onde nós pecamos, provavelmente, é no guião. Se não é dada muita importância ao guião, é natural que depois o resultado... Várias coisas para dizer sobre esse assunto. Só dizes se quiseres, só dizes... Não digo. Não, eu digo tudo porque é a vantagem de ser guionista e ser anónima, não é? Ele pode dizer tudo que mais falou. Não, eu acho várias coisas. Eu tenho alguma noção daquilo que é a indústria do cinema em Portugal, que é paupérrimo. Vamos começar por aí. É muito difícil fazer cinema em Portugal. Para além de nós termos um enorme problema de escala, temos um problema de amadorismo. Pode muito dizer que tem a ver com a escala ou não. Temos um problema de um sistema de apoios que é um hamster numa roda, é sempre a mesma coisa. Há problemas financeiros, há problemas de escala, há diversos problemas. Agora, eu acho que quando se diz que o problema é do guião, muitas das vezes o dedo que se aponta para isto, tu vais a ver, e o guião é do realizador. É as sucessivas Desse etapas lado. do guião. Ou às vezes o realizador tem uma ideia, pede um guionista que aquilo que vai fazer é por simplesmente executar aquilo que já está definido e é um bocadinho preencher os espaços em branco com os diálogos. Portanto, na prática, aquilo que tu tens de representativo ou aquilo que tu contribuis para a narrativa é pouco mais que os diálogos, não é? E o IMDb está aí, não é difícil perceber até que ponto é que a criação, até porque os realizadores não se poupam a chamar os créditos da criação para eles quando é o caso, e bem, se alguém que é apologista de dar os louros a quem tem as ideias sou eu, mas às vezes tem a ver com isso. Mas eu não sinto, efetivamente, que o problema seja de guião. Porque, assim, muitas das vezes tu crias 70 cenas para uma longa-metragem. E depois dizem-te assim, pois esta localização não vai dar porque nós não temos orçamento. Portanto, corta essa e estas vão ter que esticar na edição. E agora, metes um drone, faz uma transição muito boa entre cenas. Eu, se pudesse, criminalizava os drones. Isso Função aí... pública, é chouriços com pessoas a passarem passadeira. Havia o chouriço convencional. Nós estamos aqui na Terra, é o chouriço dinâmico. Essas transições é o chouriço dinâmico. Dá a impressão que está a acontecer muita coisa, mas não está a acontecer nada. Eu sinto que devia haver um hiato que é o esplendor dos telhados, que é aquilo que nós temos com a quantidade de drones que temos na nossa ficção. Devíamos fazer uma série que se chamava O Esplendor nos Telhados, que é pegar nos drones todos. O drone, atenção, eu sei que sou velha, mas é uma ferramenta ótima quando estás num sítio que vale a pena. Tu gravares um drone no Cacém ou na Póvoa é a mesma merda. Não traz nada para a narrativa. Um sketch em que começa com isso, as imagens típicas, os vídeos típicos de drone, e depois corta para um gajo que está com uma caçadeira e tu percebes que ele, em vez de estar a tiro aos pratos, está a tiro aos drones. Sou eu. Não é um gajo, é uma gaja e sou eu. E depois olhas para o chão, estão carregadas de drones, e ele depois sai todo contente. Bom, meu dia hoje está feito. Epá, isso é o meu sonho. Sonho de menina. Tempos a tempos, como é que eu ia dizer isto? Há sempre um provincianismo no aspecto de achar isto é moderno, ou isto é elegante, ou isto
é que é fixe. São Isto as muda. trends, é como Sim, tudo. sim, As sim. trends são das redes sociais, mas há modas Sim, 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 no sim. cinema e no audiovisual ao longo das décadas, não é? E tu vês aqueles que conseguiram, aqueles que começaram a moda, aqueles que seguem a moda e aqueles que quebram a moda, não é? Sim, sim, sim. Não deixa de ser engraçado quando vemos muitas técnicas assim muito, que diríamos, de youtuber. Está um plano mais apertado, depois afasta, está sempre assim, parece um coração. Os jump cuts têm a ver corte. E depois percebe, "Ah, mas a narrativa, o que é que está aqui a acontecer? Não está a acontecer nada. Há a ver Aquilo qualquer que está a coisa. acontecer é que a minutagem daquele produto, cada minuto é X, Yeah, e percebeu-se que o orçamento só dá para 32 minutos, então a gente agora tem que encher aqui mais estes 18 yeah. e vamos pôr um flashback e vamos pôr um drone, Sim, um flashback. preview, Sim, 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 ou sim, como sim, sim. eles diziam no Odisseia, o previously. Há um episódio em que eles estão pá, aí um minuto ou mais a tentar Adoro. pronunciar corretamente. Podíamos perder-nos aqui durante algum tempo. É claro que esta pergunta tem logo resposta. Se fazem falta projetos destes, claro que fazem. Mas se há margem para que apareçam mais, como é que estamos a nível de aceitação? É fácil um projeto desses? É mais fácil hoje? Era mais fácil há uns anos? Qual é a tua percepção? Não é mais fácil hoje. O meio audiovisual não é profundamente distante de tudo aquilo que são os movimentos económicos a cada momento. Nós temos neste momento, temos receio económico em todas as franjas da sociedade e as televisões não são diferentes. Eu sinto que há um problema nesse sentido, que nós somos uma indústria pobre, somos, em Portugal, não é? Não repetindo o problema da escala e tudo isso, mas somos as marcas, e nem sequer estou a fazer isto como crítica, é como constatação, as marcas canalizam muito dinheiro para o digital, canalizam muito, começam a canalizar muito dinheiro para os canais cabo, e quem se lixa é generalista, não é? Se a culpa é deles, a boa parte será. Mas o facto é este. Nós temos uma balança em que tens os canais cabo e os canais generalistas. Agora não sei quais são os últimos números, mas acho que estamos nos 40 e tal por cento em termos de streaming e canais cabo em relação aos generalistas, que é brutal. É brutal. As pessoas dizem, mas já ninguém vê televisão. Não, mas se tu comparares com outros países europeus, tu teres este tipo de balanço, para a nossa indústria, isto é uma desgraça, é uma calamidade. E as televisões têm que rapidamente perceber que o digital não é o lobo mau, tem que arranjar maneiras de trabalhar com o digital. E a rádio, como já está mais que dito, soube fazer isso muito Sim, bem. A rádio ia morrer? Não, a rádio tem mais audiências nos programas da manhã do que a televisão. A coisa do conforto, da estação no carro e etc. Mas é possível fazer essa transição e eu acho que as televisões em Portugal não estão a saber fazê-lo. Por isso, e por questões económicas, e nem vou para a coisa das pessoas serem, as lideranças, serem mais ou menos quadradas, podíamos fazer essa análise também. Mas por isso, vão arriscar cada vez menos. E neste momento estamos num momento de decisão em que se arrisca cada vez menos. Aquilo que vai dar dinheiro à RTP é o Mundial. Não sejamos inocentes, não é? Aquilo que dá dinheiro são essas coisas. São momentos destes, eventos destes, em que as televisões garantem que vão ter orçamento, porque as marcas vão investir, seja o que for que vai acontecer. E isso faz diferença entre as pessoas arriscarem ou não. Portanto, fazer coisas como essa, o Bruno Nogueira faz. Agora, se tu quiseres pensar noutros nomes que fizeram coisas e têm todo o mérito nisso, e para mim, ele é, sem sombra de dúvida, a pessoa que fez coisas mais ousadas, mais diferentes, e a quem eu mais admiro o trajeto dentro da televisão nos últimos anos na comédia. Mesmo que não seja sempre comédia 100%, que devem ter estereótipos. Mas ele fez a diferença. Tu não tens dois projetos iguais que o Bruno fez. Ele arriscou e conseguiu fazer arriscar. O Tabu é um formato, é certo, mas assim que não ia dar dinheiro a outra pessoa para fazer aquilo que não fosse ele. sim, sim. Sejamos honestos. Então estamos numa era, não sei se alguma vez sairemos dela, uma era em que o risco é cada vez mais controlado. Seja isso o que for, mesmo o Bruno, que sucede muitas vezes nos projetos dele,
os produtos de comédia sofrem sempre deste mal, que são lançados no horário, vão sendo relegados lá para a madrugada. Agora voltamos àquilo que tu disse, tu dizias, não tens angústias relativa. O Bruno Nogueira faz uma série do caraças com o Marco Martins, com uma fotografia incrível, com a Beatriz Batata, que nunca tinha feito televisão, Estás a falar da Sara, ficção não é? nacional, sim, e dá ao domingo, na RTP2, então não lembro se aquilo dava às 10h30, se era às 11 da noite. Se eu tenho angústias, eu tenho sorte se aquilo que eu escrevi e que me pagaram chegar a passar no ar. Se nos conseguirmos distanciar, sem enlouquecer muito, isto é algo de risível. É imenso, De não? É apresentar, tragicomédia no seu melhor. dares tudo para um projeto, conseguiste o projeto e depois o projeto parece que vai desaparecendo. Vai cada vez sendo relegado para um Sim, sítio sim, mais sim. secundário. Faz-me Sim, a rir. certa altura é um separador da TV Shop, não é? A percepção do público em relação à comédia. Achas que estamos mais famintos de comédia hoje do que estávamos? Ou a comédia está num impasse, vá? É assim, nós nunca tivemos um público tão profissionalizado de comédia como temos agora, não é? Ou como nunca tivemos um público tão profissionalizado no geral. Tem a ver com a globalização, tem a ver com a internet, tem a ver com as plataformas de streaming, tem a ver com tu teres acesso a coisas. Eu não tinha, sei lá, quando tinha 16 anos, não é? As minhas referências de comédia era aquilo que eu consumia na televisão, era os livros que eu comprava, era o videoclube, sou assim tão antiga, é verdade, não Já é? agora aproveitamos essa piadeira. Há pouco referiste o Jorge Amado e a tua relação com as novelas e depois o salto para a literatura. De certeza que mais à Uhum, frente has de dizer uma coisa semelhante com o Saramago. Falaste do Herman. uhum, uhum. Referências assim de humor, aquelas que transportaste desde essa altura. Provavelmente algumas delas foram perdeste-as no caminho, como acontece com toda a gente. Os representantes da tua constelação de Sim. referências. As minhas referências são muito cinematográficas. Lá está, como nós tínhamos pouco acesso. O Herman, eu sei o crime da pensão estrelinha de cor. E lá está. E isso não é desprestígio nenhum para ele, mas ele não tinha concorrência quase, não é? Portanto, é claro que ele é uma referência maior. O Mel Brooks é uma referência gigante para mim. E ninguém fala do Mel Brooks, isso é tudo incrível. Eu, go- eu gosto muito, muito da estupidez e a estupidez tem um método. O Mel Brooks é exímio a fazer isso. Outra referência que é polémica é o Woody Allen. Portanto, eu não tenho Sim, que... sim. Eu também sou fã. Como é que eu ia dizer? Gosto de tudo, não. Já está aquele capricho da música, pronto, aí não me sinto Porque obrigado ele a. gosta, mas ele sabe. Sim, sim. Eu acho que ele não tem nenhum tipo de... Ele sabe que as pessoas estão a vê-lo porque ele é o Woody Allen, não é? As pessoas que estão à espera de ver o gênio que ele tem na escrita ou no cinema, na Claro. música. Fomos cancelados. Começámos a falar do Woody Allen, não se pode falar muito. Adoro a escrita dele. Quanto a mim, é claro que isto é difícil traçar um veredito porque há muitas áreas conflituantes, mas pensando só na escrita de comédia, eu acho que houve aqui uma degradação. É claro que os tempos são outros, eu acho que estamos na era da palha e na era da justificação. Aquele rigor que eu via, o Woody Allen é um exemplo extremo, Uhum. mas recuarmos até para os mestres do Woody Allen, onde eu tenho ali o Robert Benchley. Pessoal que Uhum. escrevia crónicas, naquela altura as crónicas eram quase ensaios, aquilo nunca mais acabava. E este rigor Certo. pela escrita perdeu-se. Hoje é outra A coisa. palavra. A orivesaria. Eu acho que é a orivesaria Sim, do... começámos a conversa. Há sempre uma ligação. Tens de ser um bom leitor para escreveres bem. O José Rodrigues Santos não concorda. Pois, E o não. Gustavo Santos não, também não. Olha aí, eles é que fazem bem, do ponto de vista E mercantil, eles que é é que que. levam direita, não é? Ui! O escritor tem que ter um som. Se não for este som, olha uma palavrinha a mais. E os outros já Exato. escrevem às paletes. Pá. Interrompi o raciocínio sobre o Woody Allen para falar de Rodrigues. Não me Aí, cai já um raio em cima. além desta coisa da orivesaria que disseste, eu acho que tem que ver com a percepção de uma censura que anda à volta, que pode ter razão de existir ou não. A forma como percepcionamos aquilo que anda à nossa volta. E qual é a manifestação disto na prática, na escrita, ou mesmo no stand-up. Na questão da setup e na punch, as setups são muito longas.
Quando chegas ao tema, estás-te a justificar de 3 ou 4 maneiras. Não vá alguém interpretar aquilo mal. E há aqui Sim. qualquer coisa que se perdeu. Eu não sei se concordo muito contigo, porque eu acho que Discorda tudo. o Woody Allen é um nome acima, não é? É ingrato fazer a comparação, não é? Com o diálogo. Estamos a partir da epítome, não é? Efetivamente, eu continuo a achar que é preciso distância para tu dares nomes às coisas ou para as colocares num pódio. Eu acho que há Woody Allen hoje em dia. Eu acho que há pessoas com aquele nível de gênio. Agora, há muito mais, e há muitos, que aquilo não interessa nem ao menino Jesus. E na altura também havia, só que acho que agora a quantidade é maior, tem uma maior exposição. Lá está, tem a ver com a democratização, que é boa para o bom e é boa para o mau. Tu tens uma peneira e tu vais escolher aquilo que te interessa ver. Portanto, eu acho que não há menor qualidade hoje em dia. Eu acho que há coisas tão boas ou melhor do que se fores aos anos 70 e 80. Agora tens muita merda e tens muito mais acesso a isso, não é? Há muita coisa que não te iria chegar por questões da globalização, não é? A globalização permite tu conheceres um comediante coreano. Isso não acontecia nos anos 70. Não é? Aliás, nos anos 70 tu não ias conhecer um gajo que está a escrever piadas entre as montes, quer. Nos anos 70 nem sabias que havia a Coreia, quase. Exato. Portanto, eu não acho que a qualidade esteja a decair, eu acho que tens acesso a mais coisas e provavelmente se tu fores fazer depois a proporção, eu não sei se é assim tão diferente. Nisso Eu quero sou mais acreditar negativo. que não seja. Eu nisso aí Eu sou até mais quero negativo. acreditar que não seja, porque eu acredito na educação e no valor da educação, e eu acho que se há mais pessoas a terem acesso a mais livros, a mais filmes e Não, a mas instruírem-se, eu tenho que acreditar que a qualidade vai aumentar. Mas aí estás a Ou quero ser. acreditar. Estamos aí no domínio da crença, porque tu disseste uma palavra aí que eu Eu acho que disse, eu é. quero acreditar. Sim. Depois te disseste o acesso, mas ter acesso não é a mesma coisa que a pessoa mergulhar nas coisas. Essa é a grande diferença, porque às vezes pode ser um presente envenenado. A oferta, em demasia, faz com que não mergulhemos numa obra em específico. E é aqui é que a coisa começa a complicar. Tu ganhas mais em ver, por exemplo, 100 coisas, ou ver uma coisa muitas vezes, mas essa coisa é mesmo genial. Lá está, eu não sou um bom exemplo porque eu sou a pessoa que vê 100 coisas ao mesmo tempo. Voltamos ao domínio da crença. Eu quero acreditar que eu consigo fazer essa distinção. É, Porque há é, coisas que é, que ficam depois há, comigo e há outras que não. é que depois aqui há outra linha. Um traço do homem contemporâneo é a forma como nós consumimos as coisas. Há muitas pessoas que consomem as coisas de raspão. Estão a ver um filme Claro. enquanto estão a fazer outra coisa, enquanto estão a preparar o jantar. A tua relação com o objeto que está à tua frente não é a mesma. Claro. Acho uma afronta total Eu- tu poderes. Eu não sei, eu acho que isso ainda não está. Acho que isso ainda não é possível, mas cheguei a ler que iam colocar essa hipótese de tu veres as séries no Netflix, ou os filmes, ou o que seja, em fast forward. Pá, eu acho isto. Eu vi Eu não essa tenho a notícia. certeza se é possível. Um insulto ao autor. Põe para a frente. Não tem. Não, epá, assim, põe para a frente. Não queres ver, não vês. Salta, põe para a frente. Se nos distanciarmos disso, não tem graça. Pensar num filme, sei lá, um filme de Hollywood que custou milhões e milhões, e depois chega uma pessoa, não, esta parte é-me entediar, vou saltar 10 minutos. Não tem aqui. Não, claro. E foi naquele plano que os gajos Já gastaram o orçamento aquilo todo. que fez derrapar o orçamento. Que saltou. E a partir do momento que ele começa a ver, são coisas tudo filmado dentro de uma casa. Tem até Quando alguma... arrebentou o Vesúvio, foi nesse momento que ele saltou. Um youtuber grande, já se pode dar a luz de fazer uma produção qualquer, e uma vez ele perguntou ao público dele como é que eles consumiam os vídeos. Ele chegou à conclusão que grande parte de quem viu os vídeos dele, de facto não estavam a ver os vídeos, estavam a ouvi-lo. E ele falou, mas Sim. mas eu estou a gastar não sei quanto, e vocês... Tu consomes coisas no telemóvel. Eu não faço isso. Já tenho muitas dioptrias. Se eu me ponho a ver séries no telemóvel, então é que daqui a nada vou em braille. Mas imagina, é que tens uma cena que custou 350 mil dólares e tu estás a ver aqui. E estás a ver isso. Se estiveres dentro do filme, seja guionista, seja realizador, seja um ator, é claro que isto deve ser angustiante, mas para quem está de fora,
certamente já foste ao cinema e estás um filme, mesmo às vezes numa cena de ação, tu dirias, epá, isto está estímulos com fartura. O público não se vai fartar, está alguém ao telemóvel. Uhum. Está ali dinheiro com fartura a ser estourado. Parece o fogo de artifício da Madeira. E mesmo Claro, assim não é claro. suficiente para o público. Por um lado é angustiante, mas por outro não deixa de ser engraçado. A partir de determinada altura no cinema comercial, eu não estou a falar no autor em específico, mas no cinema comercial, e nem estou a dizer que isto é mau ou é bom, é o quê? A partir do momento em que tu compras o bilhete, eles não querem bem saber. A partir do momento em que tu tiveste não sei quantas views no trailer, que te permitiu conseguir o financiamento para o filme a seguir, e que a Coca-Cola dissesse que queria ter a garrafa lá atrás a fazer product placement e que já consegui chamar não sei quantos atores, epá, eles estarem no telemóvel ou estarem com atenção ao ponto final, eu diria que eles já não querem bem saber. Eu acredito que os autores em si querem. Agora a indústria. Pensando perversamente naquilo que estás a dizer, algum dia há de acontecer algo como gasta-se dinheiro apenas no trailer, enchem-se as salas e quando tu estás a ver o filme é só um gato dentro de uma casa durante 1 hora e meia. E depois, Não seja a manteiga. sim, sim, olha, podia Criam ter. novelas. Esse ponto de vista cínico. O que importa é vender, o que importa é encher a sala, a arte é secundária ou terciária. Vamos chegar a esse ponto. E já acontece, em menor grau, o trailer apresenta-nos o filme como a melhor coisa do mundo e depois o filme. Tu vês cada vez mais nos trailers, eles metem a carne toda no assador. As melhores piadas estão lá, as Yeah, cenas yeah. mais espetaculares estão lá, e que depois vais ver o filme e parece que é a palha que eles Sim, sim, é isso mesmo. criaram para amparar os momentos altos. Porra, então. Eu acho que já estamos noutra fase. Pensando assim nos filmes, por exemplo, da Marvel. Acho que toda a indústria já está a adotar este Eles têm comportamento. 4 e 5 trailers, É não isso é? mesmo. Eu estava a pensar no estranho. Aquilo acho que teve para uns 7 trailers, uma coisa assim. Sim, sim, sim. E depois chegas ao E filme. consoante o país tem trailers diferentes. Eles sabem o que é que. Se fizeres a pesquisa, depois percebes que tem um trailer algo assim. Normalmente tem a ver com os continentes. Ou se houver um ator que tem alguma ligação ao país, eles põem lá, não é, um bocadinho uma cena, como fizeram connosco quando temos atores portugueses, não é? E aquilo é tailor-made para. Mas a promoção é boa. Ainda bem que mal é quando tu estás a trabalhar e não se gasta o tempo suficiente para se promover uma coisa onde se investiu tanto sangue, suor e lágrimas, mas no campeonato de Hollywood isso não se. Se alguém se prestasse esse serviço de eu quero fazer o filme antes do filme propriamente sair, só com trailers. Uhum. Às tantas quase conseguia fazer o filme. Faltava-lhe a palha que não foi exibida. Para irmos para a reta final da nossa conversa. Como é que surgiu esta ideia do documentário Viagem a Portugal? A ideia não é minha, a ideia é do Ivan Dias, que é o realizador e produtor do documentário. Ele mandou um mail ao Saramago há 21 anos a dizer que queria. E agora não vais dizer, ele respondeu. Não vais. Exato, isso é que é promoção. Eu vi-o numa tosta a dizer sim, faz. Não, ele mandou-lhe um mail há 21 anos a dizer que queria fazer viagem a Portugal, ao qual não obteve. Não sei ao certo se não obteve resposta, se disse depois falamos, mas a coisa não se deu. Mas é um projeto de coração do Ivan. Ah, agora, mais recentemente, antes da pandemia, uma vez que ia acontecer o centenário de Saramago, que é agora no dia 6 de novembro, ele voltou a falar com a FTP sobre o tema e eles compraram a ideia, já com o Fábio como protagonista. O editor que trabalha com o Ivan trabalha comigo noutras coisas e fez a recomendação e chegámos à conclusão, ou pelo menos eu consegui enganar o Ivan e dizer que sim, que tinha arcabouço para fazer isto, cheia de medo e a tremer-me pelas pernas. É só o Saramago e o Porchat também, não é assim, pá, nada de especial. E pronto, foi assim que eu vim parar este. Como é que foi esse casamento? Casar o Porchat e o Saramago? Foi um projeto com várias etapas, eu não conhecia o livro. Conheço muito bem a obra de Saramago, mas por acaso esse livro não conhecia.
O livro é uma encomenda do Círculo de Leitores, na altura em que o Saramago ainda está a meio de fazer a transição entre ser jornalista e vender-se, entre aspas, como escritor. E o Círculo de Leitores claramente contratam mais pela credibilidade dele enquanto jornalista. O Memorial do Convento sai depois, vi o Levantar do Chão, que é escrito meio naquele intermédio. Para mim, o meu maior terror, e eu disse isto ao Fábio, embora é claro que o Fábio era um dos meus ídolos e a Porta dos Fundos era uma das minhas grandes referências, mas é o Saramago. O Saramago, o Saramago metia-me mais medo. Apesar de não estar cá para me insultar ou para dizer que eu não tinha graça nenhuma, mas sabemos que é quase é estar a mexer no panteão, não é? E eu tive algum receio disso. Portanto, a primeira fase foi conhecer a obra, lê-la e relê-la, fazer opções relativamente a eu construir o roteiro, porque o Saramago foi a 508 localidades, são 6 episódios de 50 minutos, pelos motivos óbvios. Foi uma espécie de António Bourdain antes de haver António Bourdain. Exato. Não, e na verdade não é assim tão longe, apesar de ser muito difícil comparar as duas figuras. Mas se tu leres o livro, o Bourdain, ele não é um lifestyler, não é? Aquilo que ele tem e aquilo que os programas dele trazem, para além da personalidade dele meio de estrela rock and roll, são as conversas que ele tem com as pessoas, ele conhecer os costumes das pessoas que estão para além daquilo que é o roteiro turístico, não é? São aquelas pequenas joias que não são necessariamente o melhor que cada cidade ou país tem para dar, mas são o melhor produto televisivo. E isto é um bocadinho isto, não é? Isto foi um bocadinho o livro que ele escreveu. Ele não foi a uma série de sítios que seriam icónicos na altura e que continuam a ser. Ele foi atrás daquilo que lhe apetecia. Era o Saramago, ele fazia mais ou menos aquilo que lhe dava na bolha. E eu depois a seguir tenho que pôr outra camada em cima disso, que é sempre manter. Isto não é um programa não é um guia turístico. O prefácio dele diz isto, não peguem esse livro, e eu queria muito respeitar. Havia coisas que achava que não tinha que respeitar ou que não tinha que copiar, havia outras que eu queria respeitar, que era o tom da viagem, o tom do livro, que é isto não é para se consultar como se fosse um guia de viagem. Isto é uma história. É uma história com pessoas dentro. E é um retrato de Portugal. E eu quero acreditar que esta série é um retrato de Portugal, aos olhos de Saramago, com as lentes de um brasileiro com metade da idade dele, se ainda, menos de metade da idade dele, se ainda fosse vivo, a olhar para estas coisas que nós olhamos todos os dias. E são estas camadas em cima de camadas que eu acho interessante e que eu tentei, pelo menos, que ficassem impressas na série. Pensei exatamente o que estás a dizer em relação a isto é Portugal. O episódio que saiu, o quarto, em que eu não sei se é um santo, mas é uma figura que está numa igreja com umas orelhas muito grandes. Sim. Cidadinho. Saramago, fazer referência, é santo. É um santo, é. À falta de melhor termo, é um santo orelhudo. É um santo orelhudo, é assim que eles chamam. É? Por acaso não. E aquilo ter causado fricção. Uma velhota, não é? Não sei qual era o papel da velhota, se tinha que. Ele foi a cidadães. Deixa eu ver se não estou a tocar as histórias, não estou. Ele esteve num hotel onde conheceu um empregado que lhe falou sobre Cidadães, que é aquela terrinha. Sim. Onde Judas perdeu as botas. Dizem que é o calcanhar de Portugal. E ele conta-lhe uma história muito sofrida de ter uma irmã que morreu em criança, porque aquilo é lá no meio de news, não é? Yeah. E então a mãe pegou na irmã, meteu-a em cima do burro para ir à cidade mais próxima e a miúda morreu no caminho. E aquilo marcou muito aquele irmão. Ao mesmo tempo falou do quão bonita é aquela cidade e o quão triste é não ter condições. A cidade não, aquela aldeia. E então o Saramago diz: queria conhecer. E vai lá e leva. E depois ele chega lá e vê o santo. E diz: pega-me as orelhas. E a irmã do tal empregado do hotel: o ordenhudo, o santo. Imagina, podia ser o Saramago, podia ser o rei. Sim. É o nosso santo. Até hoje,
talvez mais no interior, essa reação era expectável. Ali estão orelhas Claro, grandes. claro. Não, tu não gozas com as orelhas São do santo. as orelhas do santo da minha terra. Supostamente, aquilo que ficou documentado é que houve um ligeiro aparo nas orelhas, as orelhas ficaram mais pequenitas e o santo depois Ah, foi vestido, porque ele andava de pelota. terem os calções. O que eu não compreendia é se a mudança se deveu ao facto do Saramago ter dito aquilo ou foi uma Sim, sim, recorrência de sim, sim. pessoas que foram apontando Sim, e... sim. Há situações onde nós conseguimos concluir que há situações ao longo dos diferentes sítios onde nós conseguimos concluir, curiosamente, apesar de ser um livro que muito pouca gente conhece e que foi escrito há 40 anos, há sítios onde nós concluímos que houve alterações que decorreram do livro. Na Póvoa de Lanhoso, que é no segundo episódio, se não me engano, ele diz que tem muita pena de ver uma santa, acho que é uma virgem, no Castelo de Póvoa de Lanhoso, está deteriorada e eles a seguir vão consertá-la. O guia diz que foi graças ao Luís de Saramago que aconteceu. E tem duas coisas interessantes de fazer o contraponto, e também foi isso que a gente foi à procura, e que só percebemos em louco, por isso eu acho que a série tem esse cariz documental que também não queríamos perceber. Nós fomos descobrindo, nós não fizemos reparagem, não fomos aos sítios antes, nós fomos fazendo essa comparação com a câmara a gravar e com o Fábio no sítio, nos locais. E tens uma coisa que é sítios onde aquilo estava a cair de podre e hoje em dia tu tens um centro interpretativo, o castelo foi restaurado, tens centenas de visitantes portugueses e milhares, muitas vezes mais, de visitantes estrangeiros, e ao mesmo tempo tens o fenómeno da desertificação em muitos dos sítios, onde tu encontras as pessoas com quem ele esteve há 40 anos e não mais que isso. Ou seja, não há gente mais nova, praticamente. Quando o Fábio Porchat, daquilo que eu me apercebi, é uma espécie de muleta, quando chega a uma pessoa mais idosa, pois mais nova seria difícil perguntar a uma pessoa de 10 anos, um puto de 10 anos, estava cá Mas quando o há Saramago... sítios onde só há velhos, Roberto. Há muitos sítios onde só há Sim, eu velhos. sei, eu sei. Não. Eu nasci no Alentejo e quando vou à da minha avó, além de só ver velhos, eu sinto que estou noutro século, eu sinto que fiz uma viagem no tempo. É É em que que zona? no Baixo Alentejo, ali perto de uma vila chamada Colos. Mas o sítio da minha avó é um sítio ainda muito mais pequeno e nota-se que é só habitada por velhos. À medida que os velhos vão morrendo, vai ficando cada vez menos gente e... Exato. A janela não ser bem taipada. Sim, sim. De vez em quando aparece algum turista, sei lá, um alemão, Sim, sim, está sim, sim, farto sim. da confusão do seu país, se calhar aqui uma vez por ano ou 2 em 2 anos. E é isto que eu queria perguntar. Porchat fala muito na questão do Saramago à altura. Como é que era percepcionado o Saramago à altura? Estamos a pensar numa altura antes do Nobel. Muito antes. Ou seja, que peso é que o Saramago tinha na altura? As pessoas reconheciam-no ou... Eu vou-te dizer que foi uma conclusão que eu fui tirando com o tempo. E até com alguma distância e a ou pensar depois de ter gravado. para fazer uma referência ao episódio número 4, onde aparece a psicóloga vinda do nada e falam da memória. São João da Tarouca. São João da hum, Tarouca. É mais ou menos isso que eu sinto. É que as pessoas fundem o que está muito depois e aquilo que aconteceu na Uhum. altura. Sim, É uma sim. imagem compósita do Saramago. E desculpa, Eu acho que interrompi, há desculpa. aqui. Não, 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 não. Eu estava a dizer. Tenho vindo a pensar sobre isto já depois do processo de escrita e de ter gravado e de ter editado e de agora olhar para isto. Como deves imaginar, já vi os episódios 12 vezes seguramente, sou uma pessoa um bocadinho obcecada e obsessiva. Ah, mas eu acho que há aqui vários fatores. Uma coisa a dizer, aquelas pessoas que dizem que estiveram com o Saramago e que conheceram com o Saramago, têm fotografias com o Saramago, eles estão a dizer a verdade, aquilo, nada daquilo é mentira. Nós fomos à procura deles com o Fábio e tivemos a sorte de os encontrar. Nada daquilo foi plantado, as pessoas lembram-se mesmo deles. Eu acho que há aqui uma mistura de coisas que é, efetivamente, o Saramago não era de todo conhecido como vem a ser mais tarde. Agora, estamos numa altura de um processo pós-25 de Abril, não é? Portugal, e eu acho que aquela obra naquela altura também tem
tem muito disso e acho importante como crónica da altura também por isso, que é um país que está a conhecer a democracia na altura. Aquilo que eu começo a pensar é o quão sozinhas estavam aquelas pessoas para não se esquecerem que aquele homem, que eles não sabiam bem quem era, mas que lhes deu atenção, que sentou a ouvi-los, que lhes mandou cartas, o Saramago mandou cartas às pessoas com quem esteve a falar, anos depois, mandou-lhes as fotografias. Houve muitos sítios onde ele voltou lá para conversar com as pessoas, porque criou ligações com ele. Aquela imagem que nós temos de Saramago, daquelas sobrancelhas e daquele ar carregado, e não sei o quê, havia um ser humano por trás de tudo isso. Mas E ele agora, mostra. o quão sozinhas estavam aquelas pessoas e o quão perdidas estavam elas para vir uma pessoa de Lisboa e aquilo ter mudado a narrativa daquela aldeia. E tu encontras nos sítios Yeah. aquilo, o Viagem a Portugal, que eu não conhecia e que muitos dos portugueses não conhecem, e muitas das pessoas que conhecem bem a obra de Saramago não conhecem, está em capelas, em museus, em casas de memórias do país desde 82. Eles têm lá a plaquinha com as frases que estão escritas e é usado, entre aspas, como argumento de venda. O Saramago foi das poucas pessoas que lá foi, que não seja por falta de comparência do resto do país. E o Saramago esteve lá. Eu acho que o livro tem muito especial por causa disso e efetivamente as pessoas são gratas. E ele não é uma pessoa consensual e não houve nada do que ele fizesse depois daquilo, por todas as histórias, independentemente das questões políticas, de ele ter ido para a Espanha, de terem tentado demonizá-lo graças a isso, aquelas pessoas, o Saramago continua a ser um bocadinho o herói pessoal delas e eles nunca leram o Memorial do Convento ou o Ah, Evangelho. Ver isto é uma coisa muito particular e irrepetível. entramos noutra coisa e isso dava tema para outra conversa. Há poucos dias vi um documentário curto que está no Filmino sobre o Raul Brandão. Não sei, 40 minutos. Eu vi o clipe que tu puseste. Toda a gente está grata pelo Raul Brandão, de Uhum. talvez uma menor escala. Ali o foco não se alarga para. Não é Portugal inteiro. Toca ali na zona onde ele viveu, onde ele se movimentou, das pessoas que Sim. falou. Ele focou muito nos pescadores. Todas essas pessoas estão gratas, apesar de não saberem muito bem o que é que ele escreveu. Não indo para aí, o Saramago há pouco estavas a dizer daquela figura carrancuda. Mas há ali lives sempre de graça. Ele é muito engraçado. Sempre teve um respeito enorme pelo povo, sobretudo. Ah, claro, Porque foi daí que ele veio. claro. E E sempre esta houve. coisa dele ir, ele ir a mil e uma igrejas, é facto que em 79, 80, Portugal não tinha assim tantos mais monumentos visitados que não fossem castelos e igrejas. Mas aquilo que eu reconheço, e sendo ele espiritual, apesar de não religioso, como tive a oportunidade de falar num episódio que ainda não passou, com um frei num convento ali ao pé de Torres Vedras, que era o maior fã de Saramago. Para mim foi um momento. Fica à Se espera a do livro. igreja, se a igreja, não, se a igreja não percebe que ele não é religioso, mas ele é espiritual, é tão burro. Eu não pus isto porque ele falou isso com ninguém lá. Mas só ele ter este imaginário de Saramago acho uma coisa maravilhosa. Ele sabia exatamente onde é que ele tinha estado no convento dele, em que pedra é que ele olhou e que comentou e a que horas e o sol estava assim, pá, uma coisa extraordinária. Voltando à vaca fria, o que eu sinto ali é mais um reconhecimento da obra, e o que Saramago dizia é isso. Ele não acreditava, não tinha convicção religiosa, mas as pessoas que construíram aquela igreja e que construíram aquelas obras de arte, o povo que recebeu dois tostões, não o clero que os pagou e que vivia no meio do ouro, merecem que a gente vá ver aquela igreja. Eu acho que isso não podia ser mais comunista, mas é Sim, 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 muito sim. saramaguiano. Sim. Há um lado bastante. Ele, apesar de testar a instituição igreja, não olha com desdém a tudo que está ligado à parte humana. Dava quase para fazer um paralelismo em vários documentários sobre escritores. Hum, Mais uma vez, da nossa percepção em relação a uma obra literária, se mudou hum. alguma coisa? Para fechar, eu acho que é uma pergunta. O Fábio Porchat não é porta-voz dos brasileiros. Como é que os brasileiros hoje veem uma figura como o Saramago?
Consegues dizer? Eu nunca estive no Brasil, consumo bastante a cultura dele, mas nunca estive no Brasil. É claro que nós gravámos durante 2 meses, a equipa é portuguesa, estava o Fábio e 2 pessoas da equipa dele, e aí tivemos muitas conversas, porque aquilo era um bocadinho Big Brother, porque nós estávamos 24 sobre 24 horas, nas mais recônditas aldeias de Portugal. Só não falava era com a Teresa Guilherme, não é? Exato, uma grande cena, essa grande senhora da televisão. Temos de fazer um programa só sobre reality, isso um dia. Portanto, estupidificar um pouco. O Brasil tem muitos Brasis, não é? Não, Sim, claro, claro. a percepção do Fábio, não só falamos de uma coisa de classe, não é? Obviamente, em São Paulo e no Rio, eu não tinha esta percepção tão próxima e se calhar, em conversas com eles tenho mais de o Rio é uma coisa gigante, estamos a falar de um estado, não estamos a falar da cidade. São Paulo e dividem aspas, há interior e há cidade e tudo isso, portanto, eu acho que há muito Brasil meio que não sabe, não é? Meio que não sabe bem. Mas Conhece o focando, Cristiano Ronaldo e pouco mais. mas focando no Brasil que lê, naquele Brasil que está. O Brasil que lê conhece o Saramago. É? O Brasil que lê conhece o Walter Ugumem. O Walter Ugumem provavelmente vende mais livros em São Paulo do que em Portugal. Sim, Diria eu assim de repente. sim. Não... Ah, gravei outro programa com o Fábio, que há de estrear na Twitter mais tarde. Tudo correu bem. E trabalhei com 2 guionistas do Brasil também. E quando eu lhes falei da possibilidade do Walter estar no programa, eles ficaram loucos. O Brasil intelectual adora o Walter Ugumem, esquece. E tu se calhar vais falar com o tipo, não estou a dizer que seja ilustrado ou estúpido, ou seja o que for do Walter, Sim, sim. meio que não é? Sim. Meio que não. Portanto, sim, e eu acho que Portugal, e ele fala um bocadinho disso no primeiro episódio no almoço, e o Fábio diz isso, Portugal meio que descobriu porque estavam brasileiros no festival em Paraty a dizer, olha, este gajo é incrível, então. Aí ele tem uma relação muito forte de agradecimento com o Brasil e muitíssimo forte com o Saramago, o prémio Saramago, e ele diz isso, mudou a vida dele. Sim, eu acho que mudou. Ele tem um reconhecimento que vai levar para sempre. Eu acho que mudou a vida da primeira leva. Mais uma vez, há tanta coisa agora a acontecer, mesmo em prémios, que tudo perdeu peso. Vivemos nesta. Sim, eu percebo o que quer dizer. O Peixoto, seja o Walter Ugumem, seja o Gonçalo M. Tavares, seja essa leva que hoje são escritores com obra feita, vá, foi o trampolim. Para acabar, queres dar algum conselho para aspirantes a guionistas? Não se metam nisso, não. Não, olha, eu não tenho conselhos meus, porque acho que não tenho sabedoria para isso, mas posso dar 2 conselhos que me foram dados a mim, que eu guardei para mim. Como te disse, comecei a trabalhar a sério, não é? E o Nuno Artur Silva disse uma vez: se tu queres fazer uma coisa, tu tens que saber tudo sobre ela. Lê tudo, vê os filmes todos. Tu não podes querer ser guionista de humor e não viste o Buster Keaton, e não leste o Woody Allen, e não conheces as bases, e não sabes Monty Python de trás para a frente e de frente para trás. Tens que ser um bocadinho obcecado. Isto já estou eu a juntar, mas acho que tens mesmo. Tens que ser um bocadinho obcecado. Tens que conhecer. Tens que partir do que já foi feito e bem feito para fazer o que é teu. Outra coisa foi a Susana Romana que me disse, que eu já devia estar meio com cara de desespero a dizer que quero mesmo fazer isso, e ela disse: isto é como um CD, tem aquela coisa que é suposto ser fácil de abrir, não é? Andas ali a esquecer a fechar e depois tens que abrir de trás e não sei o quê, é a mesma coisa. Não vais conseguir naquilo que te disseram, tem que ser por ali para abrir, para conseguir, se calhar tens que dar a volta. Mas vais conseguir. Se continuares, se não desistir, vais conseguir. Eu, para mim, portanto, é ser obcecado, doente e ter unhas. Gostei muito de conversar contigo, Susana. Espero não ter sido muito chato. Obrigada. Isto é a versão de pobre. Não estávamos a falar do Woody Allen agora. Agora não percebo o corte. Pessoas interessantes. Tens algum candidato que eu possa trazer aqui?
candidato ou candidata. Não estou aqui a ser sexista. Sim, até porque não teríamos essa conversa, se fosse. Eu sugeri que no outro dia no Instagram a Sofia Bernardo, Sim, tenho apontado. acho que é uma pessoa muito interessante para falar. Sim, e vou ser essa pessoa, só se vir mulheres. Se seria de homens, então. Homens há com fartura. Exatamente. Mas eu por acaso acho isso Mas engraçado. mulheres também. Não te sei dizer nomes, não é que eu esteja a fugir aqui com o rabo à seringa. Mesmo uma mulher a dizer, fala-se pouco de mulheres, as mulheres têm de ser mais faladas, e depois faço esta pergunta, e a própria mulher vai dizer nomes de homens. Esquece de dizer nomes de mulheres. Sim, claro, mas isto é um ciclo, não é? Um facto inabalável. Nos últimos 15 dias foram lançados 3 espetáculos de comédia. A Inês Aires Pereira com a Raquel Tilou, a nova ronda da Joana Marques, extremamente agradável, e o solo da Rumba na Foquinha. E todos escutaram mais depressa que qualquer um dos shows de homens com mais experiência que foram lançados ultimamente. Sim, Drop mic. eu por Para acaso elas. da Inês não estou a par do fenómeno. Em relação à Joana e da Bumba, são pessoas que movem, tanto que elas já sofrem daquele fenómeno, quando és demasiado grande, começam a aparecer pessoas que te querem mandar abaixo. Sim, Começam a mas elas, surgir. como são mulheres no humor, já estão habituadas a isso, portanto sabem lidar. Sim. No caso da Joana Marques, nota-se muito que há muita gente a querer pegar em coisas que não existem para tentar afundá-la. Nota-se isso com o crescimento dela. Lá está, acho incrível. Honestamente, a Joana é a pessoa que mais me faz rir consistentemente nos últimos tempos no humor. E isto não é uma questão de só torcer, que torço, claro, porque acho que tem que haver alguém a fazer isso, e nomeadamente as mulheres para começar, mas efetivamente ela é super consistente, ela tem um ângulo que não é imitável, ela não tem comparação e tem um currículo gigante, lá está. Foi uma pessoa que começou só por escrever. Ficou alguma coisa por falar? Não, fica para uma próxima. Na próxima, focamos-nos em Big Brother e coisas do Teórico. género. Ok. Pá, estamos uma tarde inteira, se não te estás a ver o tamanho da minha doença. Utilizando a expressão que utilizaste, a minha doença resumiu-se aos inícios. Aquilo que me chega aos ouvidos Mas é que eu estamos. vejo reality japonês. Pois tu Eu vejo estás. reality A tua, espanhóis. a tua doença está mais avançada. Internacionalizou-se, sim. A ideia que eu tenho, focando-nos só em Portugal, é que tornou-se mais perverso. Para estimular até o próprio público, há coisas que não aconteciam nas primeiras edições. Claro. E isto eu não estou a par. Não sei o que é que acontece, não torna aquilo como se fosse a pior coisa do mundo. Não acho que seja, e mesmo que fosse, do outro lado temos sempre a escolha, não é? Temos sempre a escolha de não ver. Claro, Não é claro. preciso mandar abaixo. E não ficas mais estúpido, não apaga eu ter sido obra doença mais que uma vez o facto de ter as vezes reality. Felizmente durmo pouco e tenho tempo para tudo. Isso aí é um traço comum dos guionistas, não é? Dormir pouco. Sim. Para dar um nome, recordo-me, sei lá, do Filipe Homem Fonseca. Há muita coisa para nos comparar. Juntas aos conselhos, quem quer ser guionista, além de ter unhas, é dormir pouco. Ok. Então temos aqui já um conjunto de dicas. Sim. Mais uma Sigam vez. para mais dicas. Mais uma vez. Pouco saudável. Mais uma vez, obrigado, Susana. Obrigada eu.